Bem, quando a gente pensa sobre o significado de forma contextualizada da palavra renúncia, a gente sempre é induzido a pensar que renúncia está relacionado a uma decisão pessoal, a me abster de algo, a abstinência de algo, para mim, fazendo com que eu cresça por meio dessa renúncia, fazendo com que eu avance para lugares maiores e para lugares mais promissores. Mas eu queria trazer uma reflexão sobre a palavra renúncia que não diz respeito a você. Não é uma renúncia que aponta ou que culmina trazendo um resultado próprio para você em si. Mas eu queria dizer da renúncia que traz, até numa perspectiva bíblica, traz autoridade. A autoridade é algo que se conquista por meio de renúncia. E eu queria que você lembrasse de uma história muito conhecida por todos nós. Jesus era o único herdeiro de uma fortuna imensurável, incalculável. A Bíblia diz que Deus mede o céu com a palma das mãos, chama as estrelas pelo nome, toma todos os oceanos na sua mão como uma concha, usa as nuvens como seu carro. É muito complicado mensurar a grandeza de Deus, o tamanho de Deus e principalmente o tamanho da riqueza que Deus tem. Recentemente a NASA descobriu uma estrela com 15 quinquilhões de diamantes no núcleo dela. Agora imagine você comigo, alguém que herdaria toda essa fortuna sozinho. O único filho, segundo o conhecido texto de João, capítulo 3, versículo 16. Jesus era tido como o único filho, consequentemente o único herdeiro. E um belo dia, em um movimento muito bacana de Deus, um movimento de amor, um movimento de graça, Deus estabelece então um plano de salvação, enviando o seu filho ao mundo. O seu filho se sujeita ao ventre de uma mulher, se sujeita a ser criado por um homem carpinteiro, um homem simples. Jesus nasce entre os animais, entre os bichos, enfim, um lugar bem singelo e simples. Jesus então começa a crescer, começa a sua trajetória e ele começa então um processo de se descobrir como indivíduo, como ser humano, como filho de Deus, passando por todas as aflições que eu e você passamos. E um belo dia, em uma proposta de trazer realmente a remissão dos pecados, ele se sujeita a uma tortura, ele se sujeita a um julgamento de um sinédrio incompleto. Jesus passa por esse sinédrio e a aflição que vem sobre ele é descrita em Mateus, capítulo 26, versículo 36, quando ele no Getsemane deixa os seus discípulos ali vigiando e pede para que eles vigiassem, e Jesus se afasta um pouco para ir orar. E quando ele se afasta, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, por todavia seja feita a tua vontade. Então eu queria que você pensasse comigo agora um herdeiro de uma fortuna incalculável, se sujeita ao ventre de uma adolescente, se sujeita a todo o processo que a humanidade enfrenta de se descobrir, de se encontrar, de saber de fato quem ele era, o porquê da sua existência. Depois ele se sujeita à traição, a ser traído por uma pessoa que andou próximo a ele tanto tempo como Judas andou. Depois ele se sujeita ao julgamento de um sinédrio, mas antes disso ele passa por essa aflição aqui tão grande, ao ponto de suar sangue, ao ponto de sentir a morte, cochichando ao seu ouvido. Nesse instante, então, irmãos, eu queria que você pensasse num prisma da renúncia, pensando em que toda vez que você renuncia na perspectiva do cristianismo, você não renuncia para si, para que por meio da renúncia você conquiste algo. Você renuncia para o outro. O prisma da renúncia, na perspectiva cristã, é a renúncia em prol do outro. Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, porém, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Uma renúncia em prol de pessoas as quais ele nem mesmo tinha ainda olhado no rosto e nem mesmo tinha a certeza de que haveria um
uma gratidão acerca daquilo que ele estava fazendo. Uma renúncia que dizia respeito a todas as pessoas que praticam adversidades e maldade, e a Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Então, se nós pensarmos que Deus é o maior sinônimo, é o maior exemplo de renúncia, nós vamos entender então que sempre que você renuncia, para que você conquiste a autoridade espiritual, você renuncia em prol de alguém, você faz isso em prol do outro. O outro não é mais o outro, ele agora é seu irmão. Então a gente queria deixar uma perspectiva e uma reflexão acerca de renúncia para você, para que você realmente entendesse e compreendesse a profundidade disso, a importância disso na nossa fé. Esse de fato é o sino de um poder que nós carregamos. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu fico imaginando Jesus em uma sexta-feira andando em uma avenida principal como essa, de uma grande metrópole, de uma cidade como Jerusalém, como Roma. Jesus passando nu, carregando uma madeira e carregando uma cruz que não era dele, renunciando à sua própria vida para que Deus pudesse ganhar muitos outros filhos, eu e você. Então que você viva uma vida de renúncia, entendendo que esse é o único caminho para se ter autoridade junto a Deus, junto a todo mundo espiritual. Que você viva uma vida de renúncia, que você tome a sua cruz e realmente siga o Cristo e viva uma vida entregue e debruçada nessa prática de renunciar em prol do outro, considerando cada um superior a si mesmo. Deus abençoe.